Oi, oi, bom dia, tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Cleidson, da Faculdade Forte, certo? Eu sou economista, hoje vamos ter uma live sobre economia, sobre os impactos econômicos, do coronavírus e a questão da formação profissional nos dias atuais, no período de pandemia. Olá, bom dia, professor Rafael. O pessoal está aqui, eu não sei como é que é o nome aqui, Parnaí, Maria, Parnaíba. Olá, bom dia. Ana Catarina Franco, bom dia. Kleber, prazer, Kleber. Obrigado por nos prestigiar aí nesse momento de live. A Faculdade Forte é uma faculdade que tem vários cursos, né, de graduação nas áreas de contabilidade, administração, engenharia. Olá, pessoal. Aqui, ó, Kleber, Ana Catarina, já falei, Maria Paulina. Olá, pessoal. Isso aí, pessoal. Obrigado por estarem aí na nossa live. Certo, pessoal? Tem engenharia, engenharia de civil, de produção. Nós temos vários campos, né, várias sedes, né, ali no Gama, em Brasília, no plano piloto. Temos ali. Bom dia, parceiro também, amigão. Nós temos também ali em São Sebastião, né? São Sebastião, vários cursos também, nas áreas de pedagogia, certo? Na área de saúde, enfermagem. E aproveitem esse momento aí para se profissionalizar, para realmente estar investindo na carreira profissional, né, nesse momento que estamos vivendo. Oi, Silvia. Silvia Lopes. Olá, olá. Professora Soraya, queria te convidar aqui. Como faço para te convidar? Queria convidar aqui a professora Soraya para participar conosco. Bom, eu acho que é assim. Bom, pessoal, esse momento que nós estamos vivendo, realmente, eu vou fazer uma abordagem da questão econômica, né, da visão econômica, desse contexto que estamos vivendo, e, ao mesmo tempo, apresentar para vocês a importância, né, de estar investido hoje, mesmo em períodos de uma perspectiva de recessão econômica, na carreira profissional, a importância disso aí hoje, tá, pessoal? Eu queria, primeiramente, começar apresentando a situação dos choques externos, né, que se está vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma situação de choque externo. Obrigado, Kleber. Vou esperar ela solicitar, não sei como é que vem para mim. Né? Meire Cunha. Olá, professora Meire. Então, realmente, nós vemos países do grupo do G7, né? Ou seja, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, e lógico, né, a União Europeia representada também. Imagina, G7, nós temos aí mais de 20 países, né? Eram 7, agora é muito mais. Né? Então, realmente, situação de queda na demanda, na produção global, no PIB, um PIB global, um PIB mundial aí diminuindo, uma tendência de queda do PIB mundial, PIB global. Né? Então, estamos vivendo uma situação que caminha para choque de oferta, ou seja, redução da produtividade da oferta de bens e serviços. Imagina, o lado real da economia, porque quando nós falamos de economia, nós falamos de lado real e lado monetário ou financeiro. Lado real, ou seja, a economia realmente, do ponto de vista onde ocorre realmente a produção, a geração de valor, é baseado no PIB. E não no lado financeiro. O lado financeiro ele é representativo, o lado monetário, financeiro. É lógico que existem pessoas que investem, muitos investidores realmente, como nós falamos, que são jogadores, né, especulam no mundo financeiro, players, jogadores que realmente participam desse PIB, né, dessa fatia, investindo no mercado financeiro, mas entenda, a produção real mesmo de bens e serviços é na economia concreta.
Ela pode clicar nos dois rostinhos no canto inferior direito e vai aparecer quem está online. Aqui está falando a professora, o professor Rafael. Ela seleciona o seu perfil e você entra ao vivo. Então eu vou aguardá-la, né? Eu entendo isso. Professor Rafael. Então, eu vou aguardar, né? Ela selecionar isso, então, né? essa opção. Ok, pessoal. Então, nós vemos o seguinte: a redução da demanda global, ou seja, a produção de bens e serviços. Ok, ok, vou aguardá-la, professor Rafael. Aí eu realmente aceito ela aqui. Será que é aqui que eu seleciono? Eu acho que eu posso convidá-la aqui, né? Soraya. Soraya, convidar a professora Soraya aqui. Pô, eu não encontrei aqui na busca. Bom, vamos continuar aqui. Eu tentei chamar agora meio. Eu não consegui chamá-la. Aí eu coloquei na busca e eu não encontrei ela na busca. Obrigado pela força aí, pela solidariedade docente. É, Então, pessoal, realmente nós vimos aí uma situação de prejuízo para os exportadores, porque reduz a demanda, reduz realmente a oferta internacional de bens e serviços na economia. Oferta no corte, ok? Mas o que nós percebemos? Os países mais desenvolvidos, né, os países desenvolvidos realmente vão procurar, como todos os outros países, ofertar para a sua população local. Só que, em termos de produção, de oferta internacional, América do Sul, América Central e Caribe são os que mais sofrem com oferta de, ou seja, serviços de outros países. Vou tentar buscar aqui novamente a professora Soraya na busca Parnaboy. Tá aqui, eu acho que ela já. É o perfil dela, certo? Professora Soraya. Tá aqui, tá vindo, tá vindo. Opa! Oi, professora. Bom dia, meu parceiro! Bom dia, minha querida professora. Como estás? Tudo em paz, e você? Na graça aqui. A gente vai caminhando nesse final de semestre, né? Com certeza, teremos uma live muito rica. É verdade, verdade, verdade. Ainda mais com a senhora que vem engrandecer a live, então pronto. Eu tô tranquilo agora. Então continue, e aí qualquer coisa poderei fazer algumas ponderações ou considerações. Conte com meu apoio. Fique à vontade, professora. Obrigado aí pela participação e pelo apoio também. Sem dúvida. Eu estou fazendo aqui um resgate, né, contextualizando aqui um momento da pandemia do ponto de vista econômico, né? Nós tivemos uma primeira pandemia, a mais recente, melhor dizendo, a mais recente foi há um pouco mais de 100 anos, né? Ou seja, logo após 1918, a Primeira Guerra Mundial, os soldados voltaram realmente para os seus países, já levando uma epidemia, né? Um surto, né? Que pelo menos o período da época na Europa Oriental, né, Central e outros países realmente que participaram da guerra foram afetados por uma pandemia. Isso teve vários custos sociais, econômicos, políticos, mas sobretudo em termos de vida, né, para o pessoal daquela época. E agora nós estamos vivendo uma outra situação
que eu estou enfatizando a questão econômica, né, os impactos que isso tem Perfeito. para nós. Né? Então, eu estou falando nesse momento agora dos choques externos, externalidades relacionadas a choques de oferta, redução na oferta global de alguns produtos, e agora eu ia enfatizar realmente a questão do choque do petróleo, né? Uma crise realmente relacionada a consequências negativas para os países exportadores. Para quem exporta petróleo, você vê uma redução, porque toda uma cadeia de suprimento, o supply chain management, a gestão da cadeia de suprimento de todos os países, todos os lugares no mundo, é afetado, porque todo mundo precisa de gasolina, todo mundo precisa, o petróleo, de alguma maneira, os subprodutos, insumos e subprodutos, eles compõem várias mercadorias no mundo todo, o plástico e vários produtos, né? E aí nós vemos uma situação em que esse choque de oferta, ele realmente afeta as pessoas, né? Afeta o produtor, né? E também resultado de uma situação em que as pessoas que estavam vivendo até recentemente muito no isolamento social, reduz o seu consumo de gasolina, porque diminui o transporte, até pela utilização começa a utilizar home office, ou por estar em casa mesmo. Então, você tem uma situação, para quem é exportador, é uma situação muito negativa. Isso tende a causar um inflacionamento de preços. Estamos tendo a inflação de custos, resultado de choques externos. Né? Para os importadores, né, líquidos do petróleo, isso aí é um alívio. Né? Tem uma espécie de alívio para quem é importador líquido de petróleo. Outro ponto que eu queria abordar em termos de para reduzir a propagação do vírus, né, foi utilizado toda uma situação de contenção da propagação do vírus, porque realmente é uma maneira apenas de diminuir essa questão que envolveu o isolamento social, todas as medidas de higiene, todas as medidas sanitárias e tudo. Todavia, toda essa situação ela gera também colapso no setor hoteleiro, turístico. Né? Há consequências de tudo isso. Principalmente países que estão relacionados ao Caribe, né? Ou em outros lugares que envolvem uma indústria hoteleira forte aí. São afetados nesse contexto todo. Outro ponto que eu queria abordar é que esse choque de oferta, sobretudo afetando países da América Latina, América do Sul e Caribe, e realmente, primeiramente, uma visão holística para chegar aqui no Brasil, né? Nós vemos, então, a situação em que, por exemplo, o G7 começou a fazer seu isolamento social lá para meados de final de janeiro, né? Os países, principalmente do G7. Aí nós tiveram primeiras número elevado de mortes, significativamente, meados de março, tudo, né? Aqui, nós, países terceiro-mundistas, então, no nosso caso aqui da América Latina e tudo, começou meados de março já, e aí nós estamos prosseguindo até esse período de 18 de junho, né? E agora, realmente, começando a conviver um pouquinho das duas crises que iriam se encontrar, a crise sanitária e a crise econômica. São duas crises que elas caminham juntas, né? Então, nós vemos aí dois momentos de crise. Agora, realmente, outro ponto, duas situações de crise, de convergência de crise, ou seja, uma crise sanitária, uma crise econômica, se encontrando. Quando elas se encontram, aí você vê várias situações que nós estamos convivendo, de problemas civis, de insurgência e saques em alguns países e tumultos, né? Todavia, o que nós vemos? Nesse contexto de isolamento social, nesse contexto todo que nós estamos vivendo. Oi, Vanessa. Vanessa Salles, Ieda Lohane, obrigado pela participação. Ieda e Vanessa, aqui rapidinho para cumprimentar o pessoal. Obrigado, pessoal, que está participando da nossa live. Tá? Então, nós vemos aí, na verdade, custos econômicos, resultado do período, desse momento que estamos vivendo de pandemia. Né? Drástica queda da atividade econômica, redução da atividade econômica,
sanitária afeta a economia e gera uma cadeia de consequências. Verdade, verdade. Isso aí é a Soraya falando. Ó, países da América Latina e do Caribe são os que compõem um espaço fiscal semelhante a muito parecido em relação aos países desenvolvidos. Esse espaço fiscal, eu me refiro, na verdade, a recurso de política fiscal para lidar com a crise, para poder fomentar políticas públicas que respondam à situação que estamos vivendo de crise, né? Então, o problema, na verdade, é que nós vemos em países do terceiro mundo, América Latina e Caribe Central, né, é um grande número elevado de pessoas trabalhando na informalidade. Se você tem muitas pessoas trabalhando na informalidade, nós temos aí uma redução de empregos formais para as famílias, né? Você tem aí uma redução da quantidade da possibilidade de arrecadação de tributos para os governos poderem ter recursos para agir, para realmente fazer frente à situação que envolve todo esse contexto de pandemia, né? Então, finalmente, aqui eu posso abordar, né, considerar que essas ações, né, que nós estamos vivendo, sobretudo dados do FMI para o início da crise, né, todo esse contexto que nós estamos vivendo de tentativa de conter o avanço, né, da doença, até por causa que mais relacionado aos recursos humanos, ou seja, médicos, enfermeiros e todas as pessoas relacionadas à limpeza, que nós temos nos serviços essenciais para fazer frente a tudo isso, e realmente recursos materiais, em termos de hospitais, materiais e tudo, que é insuficiente para atender uma grande demanda que nós temos visto, né, em todo esse contexto. Para o FMI, a queda seria de 0,8% para países latino-americanos, isso no meados, 2, 3 meses atrás. Esse número realmente é defasado, né? Então, nós tendemos a ter um crescimento de PIB negativo, certo? E verificamos o seguinte: países que têm um espaço fiscal, uma política fiscal mais precária, mas estavam vivendo uma dificuldade de lidar com seus recursos, né, em termos de política fiscal, tentando reestruturar, né, o pessoal realmente reestruturar a sua economia. Aí nós vemos um novo contexto, né? Esse contexto aí em que, quanto maior, então, esse espaço, essa dificuldade de ter um espaço fiscal como um dos países de primeiro mundo para lidar com a crise, maior dificuldade de resposta à crise. Isso dá o Banco Mundial, né, gráfico do Banco Mundial, né, pesquisa relacionada a esse assunto. Nós vemos, então, aí o que já era esperado, falências de várias empresas, uma interrupção na cadeia de suprimento. Você vê que a nossa economia brasileira ela depende muito de produção de bens e serviços, né, para poder realmente, tanto público como privado, e os bens e serviços públicos dependem da arrecadação privada, e aí nós vemos uma situação, uma tendência à redução da arrecadação, logo uma tendência em meses próximos, esperamos que realmente reverta, né, se Deus quiser, cremos nisso, né, mas realmente redução de resposta, né, em termos de arrecadação para combate, né, à doença. Mas temos perspectivas positivas de uma redução, né, pelos números, né, está diminuindo em vários lugares do Brasil. Só que realmente chegamos ao nosso ponto para falar da aula, do conteúdo de hoje. Outra questão, falência, interrupção na cadeia de suprimento e, finalmente, desemprego. Tá, pessoal? Desemprego. Então, uma elevação na taxa de desemprego, estamos vendo aí realmente números que apresentam isso. E, finalmente, então, eu vou pedir para que a Soraya, antes de passar para o próximo tópico, que é a importância da profissionalização, ela participe um pouco com a sua habilidade histórica. Vocês podem contextualizar as coisas aí. Professora, por favor. Obrigada, professor. É um prazer participar e espero colaborar com algumas informações. E aí eu vou iniciar o meu comentário falando
de, inclusive, um elemento meio que cabalístico das crises, as crises pandêmicas que afetam a economia mundial. E países como o Brasil, que não tem uma economia sustentável, é um dos mais afetados. Então, em 1720, nós tivemos a peste negra, 1820, nós tivemos o cólera, 1920, nós tivemos a gripe espanhola e agora nós temos o Covid, né? E Sim. qual é a relação dessas pandemias com a economia? Ora, afeta a produção, afeta a distribuição, afeta a geração de renda, afeta o cooperativismo, e eu aproveito até para citar que o Brasil poderia ter, ou pelo menos fomentar, um tipo de economia que seria uma alternativa num momento tão delicado como o que estamos vivendo, a economia solidária. O que faz Verdade. uma economia solidária? A economia solidária, ela propicia a produção de pequenos agricultores, os piscicultores, a informalidade, o cooperativismo, a colaboração econômica. E isso seria uma alternativa, porque o mundo mostra, e aqui no Brasil não é diferente, que o Estado ele não sustenta. Estamos vendo a agonia das pessoas para receberem uma ajuda emergencial por parte do Estado. Se nós tivéssemos uma economia capaz de dar autonomia econômica, no sentido de investir, de competir, de produzir, distribuir, concorrer, gerar renda, certamente nós teríamos melhores alternativas. Então, o número de restaurantes, salão de beleza que estão falindo é absurdo. Motoristas de Uber que financiaram seus carros e com a queda de passageiros estão tendo que negociar as prestações do seu carro. Então, há uma cadeia aí de consequências que é muito séria, né? É muito séria. Se a economia brasileira, e aí tem o papel do Tesouro Nacional, do Banco Central e do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, se tivesse toda uma plataforma no sentido de não somente socorrer, mas valorizar a produtividade e a autonomia econômica, no sentido de conseguirem, né, tanto o micro, o pequeno, o informal, num momento desses, terem uma certa estrutura para ganhar um fôlego, né, pelo menos por alguns meses, 3, 4, 5 meses, e não chegarem à falência como está acontecendo, né? E aí, na perspectiva da qualificação profissional para se manter numa conjuntura econômica dessa, aí é indiscutível a necessidade de atualização, e essa atualização ela passa necessariamente pelo domínio das ferramentas tecnológicas. A inteligência artificial é que está otimizando, né, praticamente a sobrevivência da população brasileira e, diga-se de passagem, América Latina e do mundo inteiro. Então, o Brasil tem que buscar o Estado, quando eu falo Brasil, o Estado, e o Estado envolve não somente o governo, mas envolve a população, né? Buscar mecanismos de ter uma autonomia, e a economia solidária, a meu ver, ela é uma alternativa, né? Os pequenos agricultura familiar, por exemplo,
cooperativa de pescadores, artesanato, cooperativa de pessoas que trabalham com artesanato. Você citou aí do turismo, né? Então, é momento de buscar uma emancipação realmente sustentável e que não seja flutuante somente no momento de crise, mas que tenha, né, uma permanência de atividades que sejam valorizadas e sem perder de vista a perspectiva profissional. Seja o pescador, seja o artesão, seja o pintor, seja o agricultor, e por aí vai, né? Então é isso, professor. São essas as colocações. Obrigado pela sua participação e pelo seu comentário, professora Soraya. Realmente precisamos de sustentabilidade, né? Realmente indústrias que realmente sejam perenes e brasileiras também, né? Também, né? Para poder realmente fazer frente a essa situação, esse contexto todo que estamos vivendo. Uma grande vantagem que nós temos é que nós somos um país ainda fortemente agroexportador, voltado fortemente para o agronegócio. Então, nós podemos ainda suprir a necessidade do mercado interno, embora isso afete a produção internacional de carne em termos dos exportadores, né? E eu queria enfatizar a questão do nosso crescimento econômico, né? A projeção dos analistas do mercado financeiro para o PIB brasileiro nesse ano era de aproximadamente 2,17%, isso no final de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no país, né? Essa estimativa ela caiu nas semanas seguintes, né? Então, no relatório de março, mais ou menos de 30 de março, foi para o negativo, né? A projeção até daquele período era de um crescimento de 0,48% ao ano, mas passou abril, mas também maio, junho, então há uma tendência de PIB negativo para 2021 né, até 2021. A perspectiva de 2025 era de aproximadamente 2,5%. Então, e nós temos uma economia totalmente dependente de bens e serviços, dinheiro, de fluxo, né, enfim. Isso em termos de crescimento econômico. Agora, em termos de taxa de PIB, do câmbio, né, na verdade, taxa de câmbio, a gente observa o seguinte: a projeção ela era mais ou menos, meados de fevereiro, R$ 4,20 o dólar, né? R$ 4,20, né? Isso, aí você vê um aumento, ele saltou para 4,50 e aí aumentando cada vez mais. Ou seja, para quem é importador, você recebe mais, o dinheiro fica mais caro, então você realmente recebe mais em dólar. Mas para quem é exportador, para quem é encorajado a produzir bens e serviços na economia, fica mais complicado você produzir mais para receber menos em termos. Você vai receber menos em termos de dólar, né, de câmbio, né? Essa é uma das primeiras variáveis que são alteradas, né, quando você vê uma crise dessa magnitude, né? À medida que a taxa de câmbio ela é um preço na economia, né? Isso vai refletir em várias variações da abundância ou escassez de bens, né, na economia. Então, é natural que ocorra fuga de capital também, né? Você acaba tendo uma tendência à fuga de capital nesse aspecto, porque fica mais precarizado produzido na economia. Outro ponto importante a considerar é a taxa de inflação, né? Você vê já o inflacionamento dos preços. Em fevereiro, os analistas previam uma 1,19 este ano, a taxa de inflação. Aí você vê uma projeção de IPCA 2,94 e aí uma tendência a aumento dos preços na economia. Então, é uma outra questão a considerar, né? A inflacionamento, taxa de câmbio, inflação, e aí a taxa básica de juros, nesse contexto, a nossa Selic, no final do ano passou de 4,25% para 3,5%. Mas aí nós vemos uma tendência, né,
o Banco Central aumentando aí para 3,75, isso em meados, né, de março, e aí tendendo a um ajuste, quando, na verdade, a taxa de juros americana, você pode observar que ela ficou quase próxima de zero. Então, nós vemos aí vários inflacionamentos de bens e serviços na economia, e realmente requer de nós uma situação de medidas que nós podemos tomar como individualmente. E aí eu entro no nosso tópico, que seria o mais importante nesse contexto todo, que é a questão da valorização profissional, da profissionalização, da importância da profissionalização nesse contexto todo que estamos vivendo. Ou seja, como vamos gerir a crise. Eu, você, todas as pessoas, todos os brasileiros podem realmente utilizar maneiras de gerir a crise. Uma delas, reduz seu emprego, você precisa realmente buscar profissionalização para poder se destacar e ser mais visto no mercado, que vai ser mais disputado, né? Então, essa crise do Covid-19, ela causou um impacto negativo no mercado de trabalho, reduziu mais o número de vagas existentes, né, as que já existiam, ou existentes, né, e aí inviabilizou a criação de novas vagas com mais frequência, né? Mas está existindo vagas, existem vagas, né? É lógico que, se você for pensar assim, do ponto de vista empreendedor, olha como é que as pessoas estão investindo agora em empresas de limpeza. Empresas que envolvem limpeza e tudo, né? Aí você precisa ter uma visão de negócio, de mercado, tudo, porque agora as pessoas estão extremamente preocupadas com limpeza. E é uma coisa realmente a se pensar em empresa de limpeza, né? Existem várias outras áreas que estão se destacando. Por exemplo, nós temos cursos de enfermagem, de saúde. Esses profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermeiro, eles estão se destacando nesse momento e realmente sendo muito importante essa profissão, o pessoal dessa área, né? Então, olha o vislumbre profissional aí de você realmente uma profissão que tende a ter uma forte visibilidade no mercado. Outro ponto que eu queria abordar, né, antes vou realmente pontuando algumas questões que envolvem a importância e dar destaque para algumas profissões. Me veio logo essa profissão aqui, realmente, rapidamente, né? Olha como é que o pessoal da TI aí está precisando em várias áreas, que envolve todo mundo está mais tempo em casa, ou então trabalhando remotamente, está precisando de muito auxílio nesse aspecto que envolve tecnologias. Então, o pessoal de TI, de segurança da informação, de Big Data, realmente tudo quanto é coisa que diz respeito a ajuste ou ajuda, a contribuição, ao auxílio, a tecnologia, o pessoal da TI aí, ó, nós temos vários cursos aí de TI, o pessoal está com a bola toda, realmente. Olha, um mercado aí tecnológico que, se você investir nessa profissão, pode ficar muito bem recolocado no mercado de trabalho. Tá? Outro ponto que eu queria enfatizar da importância, na verdade, da capacitação, formação profissional, ela permite, então, que esse destaque, como eu falei, da recolocação, e é uma das melhores maneiras de você alcançar os seus objetivos, tanto profissionalmente como pessoalmente, te dá uma visão sistêmica. Porque o que você precisa hoje em dia, todo mundo precisa hoje em dia, é de uma visão sistêmica. Como é que funciona o sistema econômico? Como é que funciona minimamente o mercado de trabalho, a produção, a produtividade, nossas relações interpessoais, uma formação, você ao ter uma formação adequada, você consegue ter uma percepção mínima de mercado de trabalho. O que você vai fazer no mercado de trabalho, o que os teus colegas esperam de ti, o que o seu chefe espera de ti, o que realmente essa empresa ela espera de você. Então, tudo isso uma formação profissional te dá. Seja lá qual for a formação que você está pretendendo buscar, vale a pena pensar nisso nesse período de crise, né? Você pode, então, otimizar, ou seja, tornar ótimo a sua carreira por meio de uma profissionalização. Tá, pessoal? Então, pessoal que é profissional liberal, advogados, olha aí o pessoal do direito aí da faculdade, né?
está trabalhando aí e utilizando maneiras de trabalhar remotamente, vendendo, inclusive, materiais online, né? Prestando um serviço online, que é profissional liberal, de várias áreas, né? E aí vendendo material online. Né? Atualização excelente. Obrigado, André. Então, nós vemos aí várias áreas, realmente, o pessoal atuando, né? E buscando uma profissionalização nesse aspecto de buscar até mesmo uma atualização em termos de conteúdo. Você tem aí vários cursos online que estão surgindo, né? Faça os nossos, né? Mas tem vários cursos aí que você pode buscar profissionalização e atualização, e realmente são maneiras que nós temos, então, de nos qualificar nesse período de pandemia. Os cursos que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo remotamente, tem materiais online disponíveis, YouTube com um grande número de línguas que você pode aprender e ensinar remotamente. Olha aí. Quantas pessoas... Olha, imagina, pessoal, os pais não têm paciência com seus filhos. Olha o pessoal da pedagogia. Os pais não têm paciência com seus filhos. Muitos pais. E não estão querendo ensinar os seus filhos, assim, às vezes, remotamente. Olha aí o pessoal da pedagogia se destacando, o pessoal de ensino remoto se destacando, podendo realmente ensinar, aprender, ministrar conteúdos de qualidade para crianças, realmente ajudando remotamente. Várias casas aí, os pais estão mais tempo com seus filhos e precisam realmente dar uma força em termos de conteúdo, né? E aí você tem realmente outra coisa que é relacionada à expectativa. Eu vou fazer logo uma relação com algumas áreas, tá, pessoal? Aumento na expectativa de ser reconhecido e melhorar sua competência no mercado de trabalho. Suas habilidades, competências, você vai melhorando, você vai otimizando, você vai tornando ótimo por meio de qualificação profissional. Então, pessoal, você realmente aprenda a utilizar, a explorar a internet, vendendo material. Eu mesmo estou escrevendo livros para vender online, né? Estou escrevendo meus materiais para venda online. Então, eu encorajo vocês a começarem a explorar, principalmente a questão que envolve a sua qualificação, a sua formação profissional. Vai ser muito importante nessa era. Porque nós estamos vivendo, pessoal, é a quarta revolução industrial. Esse momento que está casando aí as tecnologias digitais com conhecimento e práticas que nós estamos utilizando online. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nesse período, que vai se destacar é quem tem conhecimento, tá, pessoal? Quem realmente consegue utilizar conhecimento de maneira pragmática, de maneira prática, tá bom? Então, eu peço para a professora Soraya ela deixar os seus comentários, né? Por favor, marque aí nossa live com seus comentários especiais. Quero dizer que é um prazer compartilhar com você, né? É muito pertinente o tema que você colocou, que você pautou. Certamente você contribuiu muito com todos nós e, como parceira, prestigiei ao longo da sua live. Estamos juntos e vamos continuar essa trajetória analisando, refletindo e buscando alternativas para todas essas situações, né? E ficar atento não somente às crises, mas às perspectivas positivas, né? Os elementos saudáveis e sustentáveis da economia, da produção e principalmente da produção do conhecimento. Um abraço, professor. Professora Soraya, obrigado pela sua participação. Eu queria só pedir uma contribuição sua aqui, técnica. Essa aqui é a minha primeira live que eu faço no Instagram, né? E eu acho que eu fiz uma ontem, mas foi bem curta. Eu queria saber o seguinte, para poder aqui salvar, encerrar e ficar salvo, então, na plataforma? Vamos pedir ajuda ao nosso anjo de guarda, Rafael. Rafael? Acredito que ele está online. E aí Rafa? Help me. Professor André, eu acho que ele também sabe como proceder.
que é só encerrar, né? Eu acho que é só encerrar, eu acho que grava automaticamente. Um abraço, Obrigado. professor, um abraço a todos. Falou, pessoal. Um abraço. Obrigado por todo mundo ter participado, ter prestigiado. Um abraço.